Olá, oitavo ano, tudo bem? Essa aula é a continuação da aula passada, tá? Vamos chamar ela aí de aula 7B. Hoje vamos fazer uma revisão de tudo que a gente viu até agora. A revisão aí vai começar pelas representações geográficas que a gente falou lá ainda nas primeiras aulas. A gente vai trabalhar nas representações geográficas, que são a tabela, os gráficos e os mapas, os fenômenos geográficos, ou seja, os fatos, os dados, os eventos que eles podem ser descritos e explicados pela geografia, tá? Tanto na escala local, né? Pode ser de bairro, a gente pode estar falando de uma cidade, como na escala regional, a gente pode estar falando, por exemplo, de uma região brasileira, região sudeste, ou a gente pode também falar na escala global, né? Escala de mundo mesmo. Pode falar do mundo inteiro, de todos os continentes, países que existem dentro do nosso planeta, tá? Aí a primeira imagem para vocês é a tabelinha da população residente no Brasil. A gente pode falar que é um dado, né? Um dado geográfico. A população residente, a quantidade de pessoas por ano. Tem também o gráfico. Aí a gente pode falar que é um outro dado geográfico, é o nível de escolaridade, o nível de instrução, tanto de homens como mulheres, no fundamental, no médio e no ensino superior. E a gente pode falar de um evento, né, que é a migração, um fenômeno, um fato, que é a migração, ou seja, o deslocamento das pessoas pelo mundo. Então tem aí, ó, a migração no mundo, os principais fluxos migratórios no final do século XX e no início do século XXI, aí no mapa para vocês. Então, a gente tem um exemplo de tabela, de gráfico e de mapa. Interpretando e produzindo. A gente ali estava, quando estava falando das tabelas, dos gráficos e dos mapas, a gente estava falando, interpretando. Conhecer os elementos, né, destes três, né, do mapa, do gráfico, das tabelas, é importante para a gente conseguir interpretar o que está aparecendo para a gente ali, né? Interpretar os fenômenos geográficos. Por exemplo, aqui nós temos um mapa. Esse mapa é de quem? Esse mapa é do Brasil, é do território brasileiro. Então, eu já estou interpretando aí que está falando alguma coisa do Brasil. Título: Densidade demográfica, ano 2010. Densidade demográfica tem a ver com demografia, que tem a ver com população também. Toda vez que aparecer demográfica, demografia, isso tem a ver com população, tá? Esse é o título. Tem uma legendinha ali, habitantes por quilômetro quadrado. A gente vai de uma escala desde 1 até mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Tem a orientação, ó, a setinha ali da Rosa dos Ventos apontando para o norte. Tem a projeção cartográfica, a projeção é policônica aqui. E tem a escala, que é quanto aquele território foi reduzido para caber nesse pedacinho de papel aqui. No caso, não é papel, mas é uma projeção em tela plana, né? Um mapinha, igual uma folha, para vocês verem quanto foi reduzido para chegar até o tamanho que vocês estão vendo. Isso aí é interpretar, conhecer os elementos para interpretar a informação. A informação que esse mapa está passando é que aonde está mais vermelho é onde tem mais habitantes, ó. Vermelho ali é mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. E aonde está mais clarinho é onde tem menos habitantes. Então, a gente já sabe onde a concentração da população brasileira está. Aonde ela está? No litoral, ó. Ó o Oceano Atlântico aqui. O Oceano Atlântico, litoral, é onde está a maior parte da população brasileira. Isso é interpretando um mapa, tá? Vimos também os mapas do mundo inteiro, né? O mapa mundi, como ele é muito conhecido, ele também é chamado de planisfério. E os fusos horários, que é outra informação também muito importante que a gente consegue retirar de mapas. Lembrando aí que a esfera do nosso planeta, a esfera terrestre, é geograficamente dividida em 360 graus, meridianos lá, voltando lá ao que foi aprendido aí nos anos anteriores.
Os fusos horários eles vão se aproveitar dessa divisão de 360 graus nos meridianos e vai dividir por 24. 24, lembrando aí, são as 24 horas do dia. Cada 24 horas ficou com 15 graus, né? Cada 24 fusos ficou com 15 graus. E existem países aí que às vezes adotam uma variação, mas a base é 24 horas, que vão formar os 24 fusos que existem no nosso planeta, cada um com 15 graus. O mapinha aí embaixo para vocês, mostrando as horas atrasadas e as horas adiantadas, lembrando que são sempre 12 para cada lado, tá? Já que são 24 horas por dia, 12 horas adiantadas é do lado que o sol nasce, né? É geralmente o leste, é claro. E as horas atrasadas a oeste. Vale a pena dar uma volta lá nas aulas que falam sobre os fusos horários. Especificando aí o fuso horário brasileiro, desde 2013 o território voltou a ter 4 fusos horários, tá? Já foi, já voltou, já teve 3, já teve 4, voltou a ter 3, agora voltou a ter 4 e oficialmente a gente tem 4 até o momento. Essa mudança ocorreu em 2013. Em 2019 ocorreu uma outra mudança, que foi a eliminação do horário de verão. Isso eu também falei com vocês nas aulas passadas. A hora oficial do Brasil, quando a gente vai falar de Brasil para o mundo, alguém lá em Londres quer saber a hora oficial do Brasil? É a hora de Brasília, tá? Que ela está 3 horas atrasada em relação ao meridiano de Greenwich. Lembrando aí quem é o meridiano de Greenwich, é o meridiano principal lá do fuso zero. Bom olhar também a aula passada sobre fusos horários. E o Observatório Nacional Brasileiro é o órgão responsável por marcar essa hora oficial aí, que é o horário de Brasília. Mapa dos fusos horários para vocês, ó. Os 4 aí, ó. Lembra que eu falei de horas positivas e horas negativas? Pois é, o Brasil está todo do lado das horas negativas. Começa no fuso horário -2, depois vai para o fuso horário -3, -4 e -5, tá? A gente prosseguiu falando aí sobre o território mundial e fomos começar a falar sobre a formação dos estados nacionais. Lembrando aí o que é um estado nacional, tá? O estado nacional contemporâneo, ele tem como princípio realizar a soberania política e militar dentro de um determinado território. Esse território ele vai ser delimitado por fronteiras que vão definir aonde um começa e o outro termina. Os estados nacionais nasceram muito dessa questão, das pessoas terem domínio sobre o seu próprio território. Lembrando aí também que o Estado Nacional ele também se chama Estado-nação, tá? E ele vai levar em consideração algumas coisas para ser realmente chamado de Estado Nacional. Uma delas são as pessoas, é claro, que vivem naquele território. Tem até um esqueminha aí para vocês, ó. Povo mais cultura mais território é igual a uma nação. Ali na nação tem aquela questão da identidade, né? Língua, religião, moeda, o hino do país, aquela questão toda que a gente viu na aula sobre Estado Nacional. Quando a gente junta isso com o governo, ou seja, alguém comandando, fazendo as leis, a gente vai ter um Estado-nação. Dentro daquele Estado-nação, ele vai receber algumas variações de nomenclatura. País, quando a gente está falando só da parte física, do território físico, relevo, essas coisas. E Estado, quando a gente está falando do aspecto político. Por isso, aparece muito aí Estado-nação, Estado nacional para vocês. Isso tem muito a ver com a questão política. Características do Estado moderno quando ele nasceu, né? Quando eles começaram a surgir os primeiros Estados modernos. Isso vocês também podem olhar nas aulas passadas. Lá no século XV ainda, as características principais eram um só poder, um só exército, uma só autoridade soberana sobre todo aquele território, uma administração e justiça unificada, tanto quem governava era o mesmo que era o juiz daquela nação,
Então, ele era tudo, o governante era o juiz principal, e a criação do sistema burocrático, né? Começou a aparecer aí as instituições que a gente chama de governamentais. Isso eu também falei nas aulas passadas, é bom dar uma olhadinha lá. Características do Estado-nação na atualidade, do século XX em diante. A gente tem falado bastante da questão do século XX até essa segunda metade do século XXI que a gente vive, tá? Isso a gente chama de atualidade. Bom, o Estado-nação na atualidade ainda é um ator fundamental na economia mundial, mas ele já não é o único. O Estado-nação, ele passou de ser a última esfera, a esfera maior. Acima do Estado-nação, existem outras formações importantes também, como os blocos regionais. Isso a gente também começou a ver nas outras aulas posterior a essa. Blocos regionais, organismos internacionais, como a ONU. Vale também visitar as aulas passadas aí para ver sobre isso. Ele começa a sofrer limitações dessa soberania, né? Já que apareceu umas instituições maiores, organizações maiores, essa soberania aí começou a diminuir, essa diminuição de poder, né? Soberano é aquilo que detém todo o poder. Se ela vai perdendo a soberania, ela vai perdendo todo o poder. A mundialização também que a gente está vivendo, o fenômeno da globalização que nós ainda não tivemos aula sobre ele, mas teremos no futuro. Mundialização é exatamente isso que vocês estão vivendo agora. Vocês podem, por exemplo, assistir a aula da professora de qualquer lugar do mundo. Você não precisa estar aqui no Brasil para assistir a aula de geografia da professora. Se você viajar para Londres, é só você abrir a internet e lá você acessar o YouTube da escola e você vai ver minha aula. Como alguém lá do Japão, se quiser, também pode acessar. Ele pode até não entender muito bem o que eu estou falando, mas ele também pode ver. Vai que ele resolve aprender português. Então, são essas fronteiras que elas vão sendo derrubadas com a mundialização do mundo, entendeu? Você não precisa mais viajar para o Japão para ver alguma coisa do Japão. O pessoal do Japão não precisa mais viajar para o Brasil para ver alguma coisa do Brasil. E isso é um fenômeno de mundialização da informação. Existem outros segmentos da mundialização que a gente vai ver mais para frente. Ao lado das organizações multilaterais, tipo a ONU, que eu havia falado, e dos blocos regionais, como vocês viram aí, o bloco, por exemplo, do mundo bipolar, que foi bloco socialista, bloco capitalista, hoje existem outros blocos, vocês também podem ver nas aulas passadas. O Estado ele vai cada vez mais se destacando para incorporar grupo de nações. Para ele conseguir fazer frente aí, principalmente na questão econômica, formar blocos, ele viu que era muito melhor do que ser só um Estado-nação sozinho. Bom, como estamos falando aí da atualidade, né? Já comecei a falar da atualidade com vocês, é importante aí falar de alguns eventos importantes que aconteceram no século XX, até chegar ao nosso século, né, o XXI, que formou a cara dessa atualidade que a gente conhece. Por exemplo, também é importante vocês lembrarem que o século XX ele se iniciou em 1901 e terminou no ano 2000. E que o século que a gente vive, que é o século XXI, ele se iniciou no ano de 2001 e está correndo aí, tá? Já se passaram 20 anos, por isso que a gente está no ano de 2021. Até 1947, aí, que é a primeira metade do século XX, o mundo havia institucionalizado os Estados Nacionais, que a gente estava falando. Também passou pela Primeira Guerra Mundial, em 1914. Passou pela Revolução Russa, em 1917. Passou pela gripe espanhola, muito parecida com o que a gente está vivendo agora. Foi uma pandemia também. Morreu um monte de gente, infelizmente. As pessoas tiveram que tomar medidas sanitárias, usar máscara, igualzinho que a gente está passando. Mas eles venceram. Isso eu também já tinha falado com vocês. Se eles venceram, a gente vence também. Teve a crise da Bolsa de Valores. Foi a primeira crise do capitalismo. O capitalismo aí é um regime econômico. E a Segunda Guerra Mundial também, que foi aí um estopim muito grande aí para mudanças revolucionárias na segunda metade do século XX.
A segunda metade aí do século XX, ela vai trazer a polarização do mundo em dois blocos, um liderado pelos americanos e o outro liderado pelos soviéticos. Lembrando aí que foi uma das nossas últimas aulas, a gente vem falando sobre o mundo bipolar. O que foi essa polarização? Foi um conflito político, econômico, ideológico e também militar entre essas duas nações aí e os seus respectivos blocos, tá? Uma defendendo o capitalismo e o outro defendendo o socialismo. O socialismo é o sistema político econômico que tem como base a socialização dos meios de produção, o bem comum a todos e a extinção da sociedade dividida em classes. Botei aí nas aulas passadas para vocês o que é meio de produção, o que é sociedade em classe. Vale a pena lá dar uma olhada nas aulas anteriores. E o capitalismo é o sistema político-econômico que tem como objetivo principal a acumulação de capital através do lucro. Também falei com vocês o que era capital nas aulas anteriores. Vale a pena lá dar uma olhada nas aulas passadas. Um mapinha aí, sempre, né? As representações geográficas são importantes para a gente entender o mundo. Então, um mapa da época que o mundo era dividido nessa questão bipolar, também chamada de velha ordem mundial, o mundo capitalista aí mais em amarelinho, o mundo socialista mais aí puxado para o vermelhinho, e esse pessoal meio roxo aí são as periferias do capitalismo, tá? Eles não tinham nada assim muito bem definido, eles não escolheram ser capitalistas, escolheram ser socialistas, mas eles acabavam negociando mais com o bloco capitalista. Também tem a periferia do socialismo, que é esse pessoal verdinho mais claro aí. Pode ver que a periferia do capitalismo é bem maior, né? Os centros os principais polos, né, da questão político-militar e econômica, os Estados Unidos ali no capitalismo, aquele triângulozinho verde, e uma bolinha vermelha ali, a União Soviética, que era o principal do socialismo. Lembrando aí que o conflito que existiu nessa época, que se chamou Guerra Fria, enquanto o mundo estava dividido, né, entre duas potências, houve um conflito. Só que esse conflito não foi direto, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Por isso ele foi chamado de Guerra Fria. Eles usaram muitos conflitos indiretos para buscar esse poderio, né, político e também militar naquela época. Coloquei a listinha aí para vocês podem ver eles individualmente nas aulas passadas. Partilha da Alemanha, Plano Marshall versus Plano Molotov, né, que eram planos econômicos. A OTAN e o Pacto de Varsóvia, que eram organizações militares. A questão da divisão da Europa. A questão também das guerras, que tanto um quanto o outro apoiaram, né? Eles não eram os países responsáveis, mas eles estavam lá fornecendo, por exemplo, armas. E aí também disso começou a corrida armamentista, né? Quanto mais armas, melhor, mais poder de guerra, né, eles tinham. E junto com a corrida armamentista, também veio a corrida espacial, tá? Vale lembrar aí também que a corrida armamentista, ela tinha um motim muito forte da guerra nuclear, tá? As armas nucleares aí assustavam bastante a galera nessa época. O fim da Guerra Fria começou com alguns acordos, ainda na década de 80, mas teve o seu fim mais visível com a queda do Muro de Berlim, né, que era o que separava as duas Alemanhas. Eu falei da partilha das Alemanhas. Então, quando a unificação da Alemanha veio, as pessoas viram que aquela divisão em dois estava ruindo. E no ano de 91, a União Soviética deixou de existir, por questões internas, principalmente, porque, como eu disse nas aulas passadas, a União Soviética não era um país só. Ela era formada de vários países, ou seja, de vários estados-nação. Então, em algum momento, né, esses estados-nação começaram a querer liberdade, né, autonomia de decisão. Então, isso aí começou a dar problema. O mundo bipolar ruiu em 1991 com a desintegração da União Soviética e, por conseguinte, do bloco socialista, tá?
E essa foi a nossa revisão, mas por hoje não é só. O formulário de hoje vai ser a nossa consolidação de aprendizagem. O que é essa consolidação de aprendizagem, gente? Ela nada mais é do que uma verificação de tudo que vocês aprenderam até agora. Se nós fizemos uma revisão em vídeo, em aula, eu quero ver essa revisão também aí no formulário, saber como é que vocês estão, o que vocês conseguiram absorver de aprendizado, tá? Leiam com atenção esse formulário, ele é muito parecido com todos os formulários que a gente vem passando, só que ele não vai ficar aberto, ele vai ser respondido uma vez só, tá? Então, leia com atenção, responda, porque aquela resposta que você enviar vai ser a resposta final para a professora, tá? Ele não vai poder ser respondido de novo, não. Então, leiam com atenção, respondam todas as questões que são obrigatórias e enviem. Bons estudos aí para vocês, tá? E até a próxima.